Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aguardando aqui alguns dos irmãos acessarem para que nós possamos iniciar a nossa aula. Aguardando os irmãos para nós iniciarmos a nossa aula de Novo Testamento. Nós demos início a essa aula há algum tempo, não me recordo exatamente quando, mas já tem alguns meses que nós damos início à aula de Novo Testamento. E eu iniciei essa aula de Novo Testamento falando com os irmãos sobre o período interbíblico ou o período intertestamentário. Hoje, portanto, com a graça de Deus, nós vamos dar prosseguimento a essa aula de Novo Testamento, adentrando nos evangelhos propriamente dito, né? Tendo em vista que o Novo Testamento que nós iremos estudar, ele se divide em algumas partes. E uma dessas partes, ou a primeira dessas partes, são os evangelhos. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar os evangelhos na ordem em que eles foram escritos. Então, iremos começar pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, e daremos prosseguimento, portanto, ao evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, conforme escreveu Lucas, e por fim, de acordo com o que escreveu o evangelista João. E aí nós encerramos os evangelhos e adentramos, portanto, no Novo Testamento, na segunda parte, em que vamos falar sobre algumas das cartas que escreveu o apóstolo Paulo, bem como o livro dos Atos Apóstolos, obviamente. Eu estou aqui a encontrar onde nós encerramos o nosso último encontro. E também, com isso, estou dando tempo para que os demais irmãos que ainda não adentraram a sala de aula, né, online, virtual, possam adentrar. Nós falamos, eu estou olhando aqui, parece-me que o nosso último encontro foi no dia 24 de março. Nosso primeiro encontro foi no dia 17 de fevereiro, foi a nossa aula 1 de Novo Testamento. Nosso segundo encontro foi no dia 24 de março, continuamos o Novo Testamento. Então, na nossa aula 1, o nosso primeiro encontro de Novo Testamento, nós falamos aos irmãos, ou eu falei aos irmãos, sobre o período interbíblico ou período intertestamentário. E dentro desse contexto, eu comuniquei aos irmãos sobre o período interbíblico em si mesmo, falei sobre as principais seitas políticos religiosas no tempo de Jesus, as principais instituições do judaísmo, os principais grupos filosóficos no tempo de Jesus ou no tempo até mesmo da igreja primitiva. Então, nós explicamos, um pouco sobre a necessidade de compreender o Novo Testamento, implica, portanto, em compreender o período interbíblico ou período intertestamentário. E aí nós analisamos e entendemos que o período interbíblico ou período intertestamentário, ele se estende por um espaço de tempo de Malaquias, capítulo de número 3, versículo 1, até Mateus, capítulo de número 3, versículo 1. Ou seja, se estende em um período de aproximadamente 400 anos. Ao longo desse período, a terra da Palestina, por exemplo, ela experimentou muitas mudanças radicais no campo político, no campo geográfico, cultural, religioso e social. Essas mudanças que ocorreram no período interbíblico fez surgir as seitas políticos religiosas que disputavam a proeminência entre
si no mundo do Novo Testamento. Então, além disso, nós observamos também que surgiram alguns grupos que estavam à margem entre os judeus. Eu só estou repisando ou revisando o que nós já vimos até aqui, para que depois nós possamos adentrar no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. É o tempo também dos alunos chegarem, nós fazermos aí a nossa oração juntamente com os alunos e darmos início à nossa aula propriamente dita. Então, a partir desse período, ou seja, a partir desse período interbíblico, se faz necessário conhecer os detalhes das principais instituições judaicas e a sua relevância para os israelitas. É oportuno também considerar e analisar que essas mudanças do período interbíblico influenciaram, como nós já observamos, a filosofia, a teologia dos judeus, inclusive. Então, com o estudo do período interbíblico, é possível chegar à conclusão que Deus preparou um mundo para a chegada do Senhor Jesus, visto que cada acontecimento histórico contribuiu para o ambiente em que Jesus nasceu. Então, nós falamos, por exemplo, no tópico primeiro da nossa aula, nós falamos sobre o período intertestamentário. E dentro desse tópico primeiro, nós falamos do período grego, ou seja, falamos um pouco de Alexandre o Grande, falamos quem foi Alexandre o Grande, quem ele se tornou, o que ele conquistou. Nós falamos sobre as heranças de Alexandre o Grande, vocês devem se recordar bem das anotações que vocês fizeram. A herança de Alexandre o Grande, a língua grega, a filosofia grega, as artes plásticas, a arquitetura grega, as cidades gregas, as religiões gregas, tudo isso foram heranças que Alexandre o Grande os deixou, ou melhor, deixou para os seus sucessores e para o mundo de então. E os sucessores de Alexandre o Grande foram, após a sua morte, obviamente, Ptolomeu, que governou o Egito, Seleuco, que governou a Síria, Cassandro, que governou a Macedônia, e Lisímaco, que governou a Trácia. Então, esses 4 generais, né, de Alexandre o Grande, que o substituíram, que o sucederam, foram, portanto, responsáveis por esses territórios que aqui citei. Com o decurso do tempo, a Palestina, que estava entre o território dos Ptolomeus e Seleucidas, ou entre o Egito e a Síria, tornou-se um palco de grande disputa entre aqueles que estavam, na verdade, um ao norte da Palestina e outro ao sul da Palestina, visto que os Ptolomeus estavam no Egito e os Seleucidas estavam na Síria, e a Palestina no meio. Então a Palestina tornou-se um grande palco de disputa política, religiosa, e obviamente que isso desencadeou em diversas mudanças geográficas, sociais e até mesmo culturais. E obviamente que influenciou na filosofia. Então, nós falamos também, dentro desse período intertestamentário, dentro desse primeiro tópico, além de Alexandre o Grande e seus sucessores, nós falamos sobre o período dos Macabeus, né, sobre os filhos de Matatias, que foram ocupando, né, a proeminência, ocupando o cenário de importância na luta pela pureza do judaísmo. Nós tratamos sobre isso. Eu não quero dar detalhes aos irmãos para nós não nos alongarmos em tantos detalhes que nós já passamos nos nossos últimos encontros. Depois nós falamos sobre o período romano, que foi um período introduzido após esse período macabeu, no ano 63 a.C. No tópico de número 2, nós falamos sobre as principais seitas políticos religiosas no tempo de Jesus. Falamos sobre os fariseus, falamos, além dos fariseus, sobre os saduceus, os zelotes, falamos sobre os essênios, os escribas, e também falamos sobre os herodianos. E então, no nosso terceiro tópico, nós falamos sobre as principais instituições judaicas: o templo, a sinagoga e o sinédrio. E, por fim, falamos sobre os principais grupos filosóficos no tempo de Jesus ou da igreja primitiva. Os judaizantes, falamos sobre os gnósticos e falamos também, na verdade, nós nos ativemos, né, sobretudo entre os judaizantes e os gnósticos, que estavam
mais presentes no tempo da igreja primitiva, mas que tiveram as suas bases lançadas a partir do tempo de Jesus. Pois bem, hoje, portanto, nós vamos dar início ao estudo dos evangelhos, mais precisamente o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Percebo que já há algumas pessoas aqui online, participando aqui da nossa aula, então nós vamos orar para que o Senhor nos dê graça, ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão, a fim de que nós possamos ter uma aula que de fato acrescente na nossa vida, no nosso conhecimento e que possa nos proporcionar um avanço no tocante ao conhecimento da palavra de Deus e por conseguinte também nas tarefas que nós desenvolvemos na obra do Senhor. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos, Senhor, te louvar, bendizer o teu nome, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos diante da tua palavra e também diante da tua presença, para, mais uma vez, Senhor, aprendermos um pouco mais da tua palavra. Nós precisamos da ajuda, do auxílio do teu Espírito e por isso pedimos a ti, Senhor, ilumine o nosso entendimento, abra também o nosso coração, para que ao recebermos a tua palavra, ela não apenas gere em nós, Senhor, acréscimo de conhecimento, de informação, de aprendizagem, mas que ela possa gerar em nós mudança de comportamento, mudança de pensamento, Senhor, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Seja conosco nesta ocasião, nesta noite em que estaremos meditando, refletindo, aprendendo sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Senhor, fale conosco, ajuda-nos, nos auxilia-nos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos ouvem aí, os que estão online, parece que é o irmão Walter, a irmã Josina, os irmãos que estão online, por gentileza, comentem aí se os irmãos estão me ouvindo bem, ou se os irmãos estão com dificuldade de me ouvir, para que eu possa dar prosseguimento à aula. Os irmãos me deem essa informação, por gentileza. Tá bom? Enquanto os irmãos vão dando essa informação, eu vou observando aqui, vendo como é que está. Maravilha. Irmão Walter disse que o som e a imagem está ok. Excelente. Irmã Josina ouve bem e visualiza bem? Pastor João, se ainda estiver por aí. Maravilha, tá muito bom, né? Maravilha. Então, vamos dar prosseguimento aí à nossa aula de Novo Testamento. Nesse momento, eu quero falar um pouco com vocês sobre os evangelhos. Nosso estudo daqui para frente, ou nos próximos encontros, recairá sobre os evangelhos. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, conforme está no cânon, Marcos, Lucas e João. Embora no cânon esteja nesta ordem, não é nesta ordem necessariamente que esses evangelhos foram escritos. Eles estão nesta ordem a fim de que possam, de fato, proporcionar aos leitores uma compreensão, digamos, mais didática, uma compreensão mais progressiva, uma compreensão que vá avançando gradativamente. Mais adiante, depois de termos estudado alguns dos evangelhos, eu retomo apresentando-lhes, portanto, a logicidade da apresentação dos evangelhos dessa maneira lógica, progressiva, que vai avançando pouco a pouco. Até então, eu quero, na verdade, apresentar aos irmãos um pouco sobre o Evangelho de Marcos. É apenas, como diz o nosso diretor e nosso mestre, pastor João Luiz, é apenas um introito, irmãos. Nós não vamos aqui adentrar em detalhes, porque nós não temos tempo para isso e o seminário não tem esse objetivo de nos aprofundarmos em detalhes. São apenas alguns lampejos que vão, na verdade, despertar em nós a necessidade de aprofundarmos as nossas pesquisas e os nossos estudos
não apenas nos evangelhos, mas no Novo Testamento de modo geral. A primeira coisa que nós precisamos considerar é o que de fato são os evangelhos, o que de fato é o evangelho. O evangelho, ele é, na verdade, as boas notícias, as boas novas, as mensagens novas que Jesus Cristo trouxe a nós na plenitude dos tempos, a fim de tornar manifesta a todos os homens a salvação preparada por Deus que Jesus Cristo operou, morrendo, portanto, na cruz do Calvário. Então, os evangelhos, eles nos apresentam a biografia de Jesus. Eles nos apresentam a morte, o nascimento, apresentam-nos o ministério e a obra de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Então, os evangelhos, eles estão basicamente calcados nesses pilares que aqui estou lhes dizendo. Nascimento, e aí a gente pode dizer desenvolvimento, daí nós podemos avançar a obra e o ministério, ou o ministério e a obra, ou apenas o ministério de Jesus, que obviamente culmina na sua paixão, que é a sua morte sacrificial, na sua ressurreição e na sua ascensão. Então, os evangelhos vão nos proporcionar essas bases. Vai nos dizer, portanto, como Cristo chegou até nós. Vai nos apresentar como Cristo ele se desenvolveu durante a sua infância, por exemplo, ainda que não tenhamos muitos detalhes, mas o Evangelho, sobretudo de Lucas, nos apresenta isso. Então, nós vamos, a partir daí, termos acesso ao ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos e meio. E, obviamente, que durante esse período do seu ministério, Jesus transmitiu muitos ensinamentos, muitos sermões, muitas mensagens, fez muitas obras, operou muitos feitos. E esses feitos, essas obras, esses ensinamentos, eles estão registrados nos evangelhos, ou seja, estão registrados nas boas notícias, que os evangelistas tiveram a inspiração divina para registrar. E também registraram a morte, a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Então, basicamente, ou propedeuticamente, os evangelhos nos apresentam esse conteúdo. E óbvio que esse conteúdo tem como finalidade ou como objetivo apresentar-nos não apenas o Salvador, mas também a salvação que o Salvador trouxe a todos os homens. Mas nós não podemos apenas estudarmos os evangelhos com esse foco, que é, obviamente, o foco principal. Mas precisamos analisar os evangelhos de maneira mais teológica, de maneira mais histórica, de maneira mais literal, observando os evangelhos como biografias que foram escritas em um certo tempo ou em um período específico, para um certo público, dentro de um determinado contexto, com uma determinada proposta ou com um determinado objetivo. Partindo, portanto, desse pressuposto ou desse princípio, nós, com o auxílio de muitas referências bibliográficas, nós podemos afirmar que, diferentemente do que temos como normativa ou como norma, no sentido, não norma no sentido de ter sido normatizado por Deus conforme a sua inspiração nos homens, mas eu digo como norma proposta pelos homens, como está a Bíblia traduzida em nossas mãos. Então nós temos a ordem, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todavia, o primeiro evangelho a ser escrito e que foi inspirado a ser escrito foi
o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Marcos. E, obviamente, que Marcos passou, portanto, a ser referência para os demais evangelhos. Para o evangelho, segundo escreveu Mateus, conforme escreveu Lucas, e, de certo modo, para o evangelista João, embora João tenha sido uma testemunha ocular, uma testemunha que acompanhou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De igual modo, Mateus, Lucas, diferentemente de Mateus e de João, não foi uma testemunha ocular. João Marcos, que é denominado ou cognominado Marcos, ele não foi um dos 12 escolhidos. Marcos, ou João Marcos, como nós sabemos que é o seu nome, a bem da verdade, ele era filho de Maria, a mesma que foi citada no capítulo de número 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse João, denominado Marcos, ele teve o privilégio de ouvir, sobretudo de Pedro, acerca de tudo aquilo que dizia respeito a Jesus. E à medida em que Marcos ouvia os testemunhos de Pedro, Marcos julgou por bem registrar esses testemunhos. E ele registra esses testemunhos e os escreve com o objetivo de enviá-los, não aos judeus, pois quem fez isso com o objetivo de enviar aos judeus não foi Marcos, e sim Mateus. Marcos escreve com o objetivo de enviar os seus escritos, razão pela qual ele se utiliza muito do latim, aos que não eram judeus. Por que não dizer aqueles que estavam em Roma, sobretudo? Então Marcos, muito preocupado com o poder, com o poderio do Império Romano, ele procurou demonstrar no seu evangelho o poderio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para demonstrar, portanto, que quem é o Todo-Poderoso não é César, que é um título para o Império Romano, melhor, para o Imperador Romano. Não, de modo algum. O Todo-Poderoso, ou o que tem poder de fazer todas as coisas, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir, que é uma outra tônica do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. E isto já havia sido predito por meio de figuras no Antigo Testamento. Lembrando aos irmãos, e é bom nós usarmos a Bíblia, que o escritor aos Hebreus, nós só estamos dando uma palavra inicial. Nós teremos bastante tempo para trabalharmos, não necessariamente hoje, mas ao longo dos nossos encontros, eu procurarei estar um pouco mais presente. Nós vamos trabalhar com um pouco mais de detalhes, não todos, alguns detalhes, em outro momento. Mas de acordo com a carta aos Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 5, o escritor aos Hebreus disse assim: os quais servem de exemplar. Ele estava se referindo ao sumo sacerdócio, ou ao sumo sacerdote, ao templo, ao tabernáculo de Moisés, aos ofícios que o sumo sacerdote oficializavam no tabernáculo de Moisés. Então, o escritor aos Hebreus está se referindo que esses ofícios, o sumo sacerdote, tudo aquilo que eles realizavam no tabernáculo de Moisés, servem, na verdade, versículo 5, de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado,
estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o que eu estou a dizer é que o Antigo Testamento, mais precisamente o tabernáculo, ele já prefigurava, era uma espécie de profecia por meio de tipo, uma profecia por meio de tipo que apontava para Cristo, e por que não dizer para os evangelhos? E nós vamos observar que apontava também para o evangelho de Marcos. Escrito aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1, diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, mais uma vez, o escritor aos Hebreus está ratificando que o Antigo Testamento, e aí eu faço aqui esse recorte, o tabernáculo, que está inserido no contexto do Antigo Testamento, eles apontavam, tanto o Antigo Testamento quanto o tabernáculo, apontavam, prefiguravam. Era uma profecia tipológica da pessoa de Cristo. Por exemplo, quando o tabernáculo ele era armado e desarmado no deserto, ele, uma vez armado, ficava no centro de todas as coisas. Então se organizavam as tribos de Israel. Eram 12 tribos, não se esqueça disso. 12 tribos. E essas 12 tribos eram divididas em 4 partes. Cada uma dessas tribos, que totalizavam 12, eram divididas em 4 partes. Sendo, portanto, 4 partes compostas de 3 tribos cada uma. Essas 4 partes eram organizadas no deserto, onde se colocava o tabernáculo, numa espécie de apontamento para a cruz de Cristo e para o sacrifício de Cristo na cruz. Visto que o tabernáculo ficava ao meio, então ao norte ficava 3 tribos, ao sul mais 3 tribos, ao leste mais 3 e ao oeste mais 3. O tabernáculo no meio. E isso fazia, portanto, o sinal da cruz. E por que 4 partes divididas as 12 tribos? Para demonstrar ou para apontar para os 4 evangelhos que devem ser pregados em todas as partes do mundo, norte, sul, leste, oeste. E cada uma dessas partes eram representadas por uma bandeira. Então havia bandeira, por exemplo, não estou aqui entrando nos detalhes, onde estava cada bandeira, no norte, no sul, no leste, quais tribos pertenciam a cada uma dessas partes. Não faremos isso agora, poderíamos, mas não vamos fazer. Então havia 4 bandeiras, uma bandeira com a imagem do boi, uma bandeira com a imagem do leão, uma bandeira com a imagem do homem e uma bandeira com a imagem da águia. Então, cada uma dessas bandeiras ficavam numa das direções que aqui acabei de citar, que são, na verdade, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Em cada um desses pontos cardeais encontravam-se 3 tribos representadas por cada uma dessas bandeiras que aqui citei. E cada uma dessas bandeiras apontavam para qual propósito Cristo veio e qual, portanto, é o sentido de cada um dos evangelhos. Por exemplo, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus,
que é o primeiro posto no cânon do Novo Testamento, ele é representado pela bandeira do leão. A bandeira do leão, ela aponta para o fato de que Cristo veio como o rei dos judeus, como o leão da tribo de Judá, o descendente da linhagem de Davi, que por sua vez, descendente de Abraão. Então percebam que isto é um detalhe do Antigo Testamento prefigurando o Novo Testamento. Não vamos aprofundar. Já o Evangelho de Marcos, no Antigo Testamento, e de acordo com isso que nós estamos refletindo, no tabernáculo, ele era representado pela bandeira do boi. A bandeira do boi, ela representava 3 das 12 tribos. E o boi, na Bíblia, tem o sentido de servo. De servo. Para que serve o boi? Para que serve o boi? Para arar a terra. Para que serve o boi? Para levar um pouco da carga. Então veja, o boi veio para servir. Então o boi, representando e apontando para o Evangelho de Marcos, ele aponta, consequentemente, para uma das razões para a qual Cristo veio. Ele veio como boi, veio para servir, não para ser servido. E Marcos vai trabalhar muito esse aspecto no evangelho que ele escreve. Ele mostra o Cristo não como rei, apresentado por Mateus. Ele mostra o Cristo como servo, que veio para servir a humanidade. Observemos que, além da bandeira do leão, além da bandeira do boi, havia também a bandeira do homem, o rosto de um homem, que aponta para o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que apresenta-nos a humanidade de Jesus. Por essa razão, é o único Evangelho que traz um pouco da infância de Jesus Cristo, para demonstrar que, a despeito de Jesus ser Deus, ele veio e habitou entre nós, ou tabernaculizou-se entre nós, não apenas como Deus, mas também como homem. E como homem, padeceu. Como homem, sofreu. Como homem, resistiu ao pecado e não pecou. Como homem, morreu, e morreu a morte de cruz. Ainda considerando o modo como as tribos estavam organizadas no Antigo Testamento, tendo o tabernáculo no centro, nós podemos ainda observar a bandeira da águia, que representava outras 3 tribos. E a bandeira da águia apontava para o 4º evangelho, conforme está no cânon, que é o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. E a águia, ela aponta, portanto, para a divindade de Jesus Cristo. A águia aponta para isso, como eu acabei de citar. O texto de João, capítulo de número 1, que no grego começa dizendo enrologos, kainrologos, e por aí vai. Vejam bem, que o texto está dizendo que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, ou era Deus. Mas ele não só era, ele é. Percebam, portanto, que João tem a preocupação de, diferente de Lucas, que quer apresentar Jesus como homem, João quer apresentar Jesus como Deus. Então, os 4 evangelhos, eles, na verdade, apresentam a biografia de Jesus, que foi profetizada no Velho Testamento. E aí eu estou apenas tomando como exemplo o modo como as tribos estavam organizadas no deserto, tendo o tabernáculo no meio, que apontam, portanto, para o fato de que os evangelhos, eles apresentam a biografia de Jesus,
O Jesus que é rei, o Jesus que é servo, o Jesus que é homem, mas o Jesus que também é Deus. E que esses 4 evangelhos, eles devem ser pregados aos 4 cantos do mundo, a toda a criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observemos agora um pouco mais o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Marcos, como eu disse, escreve para os romanos, escreve para apresentar aos romanos Jesus como o servo que veio para servir e não para ser servido. Ele escreve este evangelho, provavelmente, entre os anos 67 a 70 depois de Cristo. Muito provável que essa escrita se deu um pouco depois da morte do nosso saudoso irmão apóstolo Paulo. E quando Marcos escreve este evangelho, ele escreve este evangelho com o objetivo de demonstrar as ações práticas, vívidas do ministério de Jesus Cristo. Porque ele quer dizer aos seus leitores, olha, Jesus é o Todo-Poderoso. E enquanto Todo-Poderoso, ele veio para servir e servir a humanidade, manifestando todo o seu poder a fim de suprir as demandas que essa humanidade tem. Não apenas as demandas de ser restaurada da ira vindoura de Deus, mas também veio para servir essa humanidade de tal maneira a livrá-la das aflições terrenas, curando da enfermidade, das aflições espirituais, libertando do império das trevas. Ele veio para demonstrar que ele é servo de tal maneira que ele pode controlar as forças da natureza como Todo-Poderoso. Mas ele é servo a ponto também de controlar a vida e a morte. Isso se faz presente, por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Abra a sua Bíblia. Nós estamos só conversando, irmãos, só conversando. Ainda não nos adentramos aos detalhes. É só para você despertar o seu coração. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Nós vamos analisar alguns versículos. Enquanto você encontra, eu vou só dar uma olhadinha para ver como é que está aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 ao 41. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 41. Depois nós vamos dar uma observada no capítulo de número 5, versículo 1 ao 20, ainda no capítulo 5, versículo 21 até o versículo de número 34, e depois o versículo 35 até o versículo 43. Óbvio que nós não vamos ler todos esses versículos para nós não tomarmos muito tempo. Eu vou apenas dar aos irmãos a ideia desses versículos. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, o Evangelho de Marcos, ou melhor, procure sempre se corrigir nesse sentido. O Evangelho não é de Marcos. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Este Evangelho, como eu estava dizendo, tem como objetivo apresentar o Jesus que é servo. Não apenas servo, mas o Jesus que é o trabalhador,
mas não qualquer trabalhador, o trabalhador todo poderoso. Em que se manifesta todo esse seu poder? Esses versículos que aqui citei, dentro desses capítulos, que aqui estou colocando em voga, em questão, encontram-se uma síntese de todo esse poder de Jesus Cristo quanto servo que Marcos deseja demonstrar no evangelho que ele escreve. Versículo 35 a 41, por exemplo, e aí você considere que nos textos ou na cópia dos textos originais não há capítulos nem versículos. É uma escrita direta. E elas estão harmonizadas, a despeito de Marcos, em sua característica de escrita, da sua narrativa. Na verdade, Marcos não é bem uma narrativa, é uma descrição das ações de Jesus, as ações práticas, os atos poderosos de Jesus. Essa descrição desses atos poderosos de Jesus, ela está, de certo modo, aqui no capítulo, para nós, final do capítulo 4 e todo o capítulo 5, ela está intrinsecamente relacionada. Por que ela está intrinsecamente relacionada? Porque ela está apresentando-nos uma síntese de todo esse poder de Jesus. Versículo 35 a 41, vocês conhecem o texto, suponho eu, espero que de fato conheçam. É o apaziguamento da tempestade por meio do poder de Jesus, no qual Jesus diz ao vento e ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, conforme podemos inferir do versículo 39 do capítulo 4, o vento se aquietou e houve grande bonança. Partindo desse princípio, é possível afirmar, portanto, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que apresenta o Jesus, servo todo-poderoso, com poder tal para controlar as forças da natureza. Porque aqui ele está controlando o vento e ele está controlando o mar. Marcos quer apresentar isto, que o Jesus, servo todo-poderoso, que está sempre pronto para servir, ele serve controlando as forças da natureza. Se nós observarmos o capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 20, é uma outra descrição marquiana, ou seja, de Marcos, que diz respeito à chegada de Jesus ao outro lado da margem, em que Jesus encontrou-se com um homem que estava possesso de demônios, de maneira que, muitas vezes, versículo 4 do capítulo 5, preso com grilhões e cadeias, e as cadeias eram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar, de tal maneira atuava as forças demoníacas nesse homem. E Jesus, quando chega naquela localidade, Jesus vai dizer àqueles demônios que, antes mesmo de Jesus expulsá-los, eles gritaram com grande voz, dizendo a Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então Jesus diz: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E respondendo disse: Legião é o meu nome. Vocês devem ter o conhecimento, a grosso modo, que uma legião comumente era composta de 6.000 soldados no Império Romano. Subentende-se, a partir de então, que era muito provável que uma legião de demônios pudesse ser composta
de 6.000 demônios, pelo menos. Então, quando Jesus ordena essa legião de demônios, ou esses muitos demônios, eles se submetem a Jesus, ao seu poder, de modo que aquele homem foi liberto. E Marcos descreve isto para ressaltar que Jesus é poderoso não apenas para controlar as forças da natureza, mas ele também é poderoso para controlar as forças demoníacas. Percebam que Marcos está apresentando aos seus leitores o Jesus, repito, que é servo, o Jesus que controla as forças da natureza, as forças demoníacas, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas não obstante, versículo 21 ao 34, Jesus vai ser tocado por uma mulher que tinha fluxo de sangue há quase 12 anos. E já havia gastado tudo o que ela tinha com os médicos e não havia alcançado a cura. E ela decide, não vou adentrar nos detalhes. Se tão somente eu tocar, disse ela, nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. E aquela mulher tocou nas orlas das vestes de Jesus, e Jesus, no meio daquela multidão que o apertava, disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 30 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. E os discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Jesus cura esta mulher da enfermidade. E aqui Marcos está apresentando Jesus que é poderoso para controlar as forças da natureza, poderoso para controlar as forças demoníacas, e ele é o todo-poderoso para controlar quaisquer tipos de enfermidades. Por fim, versículo 35 ao versículo 43, Marcos descreve o encontro de Jesus com o principal da sinagoga, cujo nome era Jairo. E a filha deste homem, ela morre. E Jesus vai dizer para o principal da sinagoga: não temas, crê somente. E quando Jesus chega na casa deste homem, Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E então ele vai adentrar no local, no quarto, em que aquela menina estava, deitada, morta, e tomando-a pela mão, Jesus vai dizer àquela menina: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. Enfim, quando Jesus opera esse ato, Marcos está demonstrando um outro manifesto poder de Cristo, poder sobre a vida e a morte. Sintetizando, Jesus é o Todo-Poderoso que controla a vida e a morte, que controla quaisquer enfermidades, que controla as forças demoníacas e que controla as forças da natureza. Essa é uma síntese muito simples do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Além disso, é possível dizer aos irmãos que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo
escreveu o evangelista Marcos, além de ter essa característica literária descritiva das ações de Jesus, além de ter como propósito apresentar o Jesus que é servo e que é o Todo-Poderoso, que tem poder para controlar as forças da natureza, as forças demoníacas, quaisquer tipos de enfermidade, a vida e a morte, Marcos vai demonstrar também, na sua descrição, que esses feitos de Jesus, eles possuíam resultados rápidos, imediatos, de tal maneira que Marcos vai dizer Marcos escreveu. É um outro detalhe, irmãos, que a gente precisa se atentar. E às vezes esses vícios de linguagem a gente acaba reproduzindo sem perceber. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. A Bíblia diz em Marcos, a Bíblia diz em Mateus, a Bíblia diz em João, a Bíblia diz em Gênesis. A Bíblia não vai dizer. Ou a Bíblia disse, não. A Bíblia não disse. A Bíblia diz, porque o texto é atual. Amém? Então veja, irmãos, a Bíblia diz, ou Marcos escreveu, que esses feitos de Jesus, as ações de Jesus, elas tinham essa peculiaridade de resultados rápidos. Acompanhe, por favor. Capítulo de número 1. Vou tomar aqui versículo 29. Diz assim: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Versículo 30, continuando, versículo 31. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviam-os. E tendo chegado a tarde, já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Voltando ao versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre a deixou, e serviu. Isso aconteceu logo. Se nós observarmos, ainda no capítulo de número 1, a partir do versículo 40, Jesus, descendo do monte, perguntou, movido de grande compaixão, a um leproso, tocando-o, disse a ele, antes de tocá-lo, disse, ou perguntou-lhe, ou melhor, o leproso diante de Jesus perguntou, se queres, ou afirmou, melhor, a Jesus, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, movido de íntima compaixão, ou de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, quero ser limpo. E, versículo 42, tendo ele dito isso, logo, essa expressão é o tous, no grego, logo, imediatamente, ela é profundamente recorrente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Para demonstrar, portanto, que as ações de Jesus, elas trazem resultados logo, imediato. Isso não significa dizer, portanto, que sempre Jesus faz logo e imediatamente. Nós não podemos, portanto, nos utilizarmos desse texto para dizer que os feitos de Jesus sempre são com resultados logo e imediato. O que estamos ressaltando é o fato de que Marcos, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, ele tem essa peculiaridade, ele tem essa característica. Obviamente que tem alguns textos que destoam um pouco desta
característica que norteia, em grande parte, o evangelho que Marcos escreve. À guisa de exemplo, o capítulo de número 8, segundo escreveu Marcos do Evangelho, versículo 22 ao 26, é um milagre, a cura de um cego de Betsaida. Aí observem, por favor, o que está escrito. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, e levou para fora da aldeia, e impondo-lhe as mãos, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, já viu ao longe distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Então, observem que neste texto, o resultado ele não é imediato. Neste texto, o resultado ele é um resultado que vai ocorrendo gradativamente, paulatinamente, pausadamente. Então, isto é uma prova cabal de que nem todos os relatos descritos por Marcos possuem resultados imediatos ou resultados logo. Há também descrições no Evangelho que Marcos escreve, cujo processo do resultado foi, na verdade, um processo mais delongado ou alongado, mais alargado. Não vou dar detalhes sobre isso. É só um lampejo para que os irmãos possam perceber que, embora o Evangelho de Marcos tenha essa característica do logo, do imediato, da ação prática, de uma ação enganjando outra ação, esse Evangelho ele também traz descrição de feitos de Jesus que fogem um pouco a essa característica norteadora do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos. Então, vamos lá. Então, Marcos é quem escreve, logo ele é o autor. Qual é a data que ele escreve? Marcos vai escrever este evangelho entre os anos 67 a 70 depois de Cristo. Em que local, por exemplo, Marcos vai escrever? Qual é o contexto que Marcos escreve? Nós vamos já dar um detalhe daqui a pouco. Saltando. Qual é o propósito? Para qual propósito Marcos escreve? Qual é o objetivo que Marcos escreve? Citei aqui há pouco. O objetivo pelo qual Marcos escreve este livro é o propósito objetivo de apresentar Jesus como servo todo-poderoso que tem poder para controlar a força da natureza, as forças demoníacas, quaisquer tipos de enfermidade, a vida e a morte, e por conseguinte ele tem poder de controlar tudo e todos. Logo, esse Cristo apresentado no Evangelho, o Messias, o servo, ele é superior a qualquer imperador romano. Ele tem poder acima de qualquer imperador que porventura tenha ocupado o trono do Império Romano. Qual é o público-alvo? O público-alvo, como eu disse, são os não-judeus, os romanos ou os gentios, de modo geral. Então, dessa maneira, a gente pode, na verdade, dizer aos irmãos que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, ele pode ser estruturado conforme os capítulos que possuem esse evangelho. Não vou adentrar em questões teológicas no sentido de debater, por exemplo, o capítulo 16 do Evangelho de Marcos.
Eu não acho que seja razoável fazer isso nesse momento, por aqui. A gente precisa ir com calma para que os irmãos possam compreender as questões básicas, as questões fundantes, para depois, se nós julgarmos que existe a necessidade e que saberemos administrar bem essas outras questões de menor importância, a meu ver, nós podemos sim debater sobre algumas dessas questões. Por hora, prefiro passar de largo delas para que não tomemos tempo com aquilo que é menos importante e não foquemos naquilo que é mais importante. Nós precisamos sempre nos atentar com aquilo que é o mais importante. E em se tratando daquilo que é o mais importante, julgo que nós precisamos estruturar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Em estruturando o Evangelho, nós podemos, por exemplo, notar que a primeira parte podemos estruturá-lo em pelo menos 3 partes, irmãos. 3 partes. Estruturá-lo em 3 partes. Quais seriam essas partes? Primeiro, as atividades de Jesus na Galileia e nos seus arredores. Capítulo de número 1, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Essa é a primeira estrutura do Evangelho de Marcos, que são as atividades de Jesus na Galileia e nos seus arredores. Quais foram as atividades de Jesus na Galileia, nos seus arredores? O que Jesus fez, o que Jesus realizou? Raramente, diga-se de passagem, ou por assim dizer, no Evangelho de Marcos, nós vamos nos deparar com ensinamentos doutrinários, no sentido de, por exemplo, as bem-aventuranças, que embora seja um contexto bastante ético, mas raramente nós vamos encontrar Jesus no Evangelho que escreveu Marcos, transmitindo os seus ensinamentos. Como eu disse, o objetivo de Marcos é não demonstrar o Cristo como leão da tribo de Judá, que é apresentado por Mateus, que se utiliza do Antigo Testamento para lançar luz sobre lições e ensinamentos do Novo Testamento. Marcos tem a perspectiva e o objetivo de apresentar Jesus como servo. Sendo assim, na sua visão, não há necessidade premente de apresentar os ensinamentos de Jesus. Então percebam que nesta primeira sessão, nessa primeira parte da estrutura, ou das estruturas que constroem o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, as atividades de Jesus se concentram na Galileia e nos seus arredores. Na segunda parte da estrutura, as atividades de Jesus se concentram a caminho de Jerusalém para a Transjordânia e para a Judéia, que envolve o capítulo 10, versículo 1 ao 52. Já é uma parte do ministério de Jesus em que ele começa a se direcionar para a terceira e derradeira fase do seu ministério, da sua vida, que está inserida dentro dessa terceira e última estrutura, cujas atividades de Jesus se concentram em Jerusalém e arredores, durante a semana da sua paixão, morte e ressurreição. Como eu disse para vocês no início, os evangelhos apresentam o nascimento, o desenvolvimento, o ministério, ou as atividades de Jesus, ou a obra de Jesus, a sua paixão, sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Sua paixão, seu sofrimento, sua entrega, culminou na sua morte e, por conseguinte, a sua ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Alguma pergunta? Alguma indagação? Alguma dúvida em que possa ajudar os irmãos?
Irmão Armando entrou agora há pouco. Pode fazer a pergunta. Irmã Walter, está desde o início. Irmã Márcia, irmã Yara, irmã Ângela, irmão Djalma. É o Djalma da Milka. Irmã Josina, alguns dos irmãos têm alguma pergunta a fazer que eu possa auxiliar em relação a essas explicações preliminares, explicações preliminares, bem preliminares, porque daqui a pouquinho nós já vamos encerrar a nossa aula. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. É só as preliminares. Depois nós vamos dar detalhes na próxima aula. Nós vamos adentrar em alguns textos. Então, voltemos. Uma vez estruturando o Evangelho de Marcos, tal como estou lhes apresentando, é possível também estruturá-lo de uma outra maneira. Como poderíamos fazer isto? Eu não citei, mas cito agora, que antes mesmo da primeira parte, a gente dividiu em 3 partes, não é? Capítulo 1 ao 9, praticamente, é as atividades de Jesus se concentrando na Galiléia e seus arredores. Capítulo de número 10, versículo 1 a 52, são as atividades de Jesus a caminho para Jerusalém, para a Transjordânia. A parte 3, que é a partir do capítulo de número 11, que vai até o capítulo de número 16, as atividades de Jesus se concentram em Jerusalém e seus arredores, trazendo, portanto, a lume ou à tona tudo aquilo que dizia respeito à paixão, à morte, à ressurreição, e aí no caso de Marcos não trabalha tanto a questão da ascensão, e também da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra maneira de observar o Evangelho de Marcos é, obviamente, a sua introdução, que é o início do Evangelho, capítulo 1, versículo de número 1 ao 13, e aí a segunda parte é o ministério de Cristo, capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 30. Dentro desse contexto, o que é que nós podemos observar? Ou seja, no ministério de Cristo, capítulo 1, versículo 14, do 8 ao 30. O que é que nós podemos observar? Primeiro, a autoridade de Jesus e a cegueira dos fariseus. Jesus trabalha isso no capítulo 1, versículo de número 14, até o capítulo 3, versículo 6. Os detalhes a gente deixa para outra aula. Então, Jesus vai trabalhar um pouco a introdução acerca desse assunto principal, que é a cegueira dos fariseus e a autoridade de Jesus, o milagre da cura e as narrativas que são controversas. Já na outra parte, que poderíamos chamar de parte B, nós vamos observar as parábolas e os sinais de Jesus e a cegueira do mundo. Observe, cegueira dos fariseus, agora a cegueira do mundo é as parábolas e os sinais de Jesus. Então, o discipulado e a oposição é uma coisa que Jesus vai tratar, no capítulo 3, do 7 ao 35. Algumas parábolas, capítulo 4, versículo 1 ao 34, Marcos disse, inclusive, disse inclusive que Jesus não ensinava sem parábolas, ou sem parábolas não ensinava. E ele fazia isso como quem tinha autoridade e não como os fariseus. Não obstante, nós vamos perceber alguns milagres mais dramáticos dentro dessa parte B. Na parte C, o ministério de Jesus aos gentios e a cegueira dos discípulos. Veja, cegueira dos fariseus, a cegueira do mundo e agora a cegueira dos discípulos. O ministério de Jesus aos gentios e a cegueira dos discípulos. Então, nós vamos observar um pouco mais da missão de Jesus, da oposição que ele enfrenta, dos milagres, ele tratando do puro e do impuro, a retirada de Israel, a visão física e espiritual. E na parte 3, nós vamos observar a paixão de Cristo, que é o capítulo 8,
versículo 31 até o capítulo 16, versículo 8. E aí, dentro dessa parte da paixão de Cristo, nós temos as predições do próprio Cristo acerca da sua morte, o significado do discipulado. Ele vai falar sobre cruz e ressurreição, vai falar sobre a verdadeira mordomia da vida cristã, o ministério da Judéia à luz da cruz, o que acontece ali na Judéia à luz da cruz. Eu estou sintetizando a partir até mesmo de leitura, de pesquisas, não estou adentrando nos textos para que nós possamos estudá-los de maneira um pouco mais didática, digamos assim, um pouco mais esclarecedora. Eu quero, nessa primeira aula, apenas introduzir um pouco os irmãos, dentro do contexto do Evangelho de Marcos, para que na próxima aula a gente já possa trabalhar um pouco mais de alguns pequenos detalhes. Então, dentro ainda dessa parte da paixão de Cristo, né, a letra A, a gente fala sobre as predições da morte, significado do discipulado. Na letra B, a gente fala sobre Jesus e o templo, a entrada e o julgamento de Jesus, o ensino e o debate dele no templo, a predição da destruição e do retorno de Cristo. E aí vocês estão estudando escatologia, aí certamente o professor João Luiz, o pastor João Luiz, está trabalhando com os irmãos alguns desses assuntos inerentes à escatologia que estão presentes não apenas no livro do Apocalipse, no livro do profeta Daniel, mas estão presentes também em outros livros bíblicos, inclusive nos evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, e certamente vocês vão refletir, vão pensar e discutir um pouco sobre essas questões. Então, na letra C, o clímax da vida de Jesus, que é a preparação para o sofrimento, a crucificação e a ressurreição. Então, vejam bem que este evangelho, diante do exposto, ele tem uma teologia, obviamente. Então, observem bem que, sintetizando, nós estamos falando de quem escreveu, em que data escreveu, para quem escreveu, com que propósito escreveu. Nós estamos falando sobre a estrutura deste evangelho, sintetizado da seguinte maneira: as atividades de Jesus na Galiléia e seus arredores, as atividades de Jesus a caminho para Jerusalém, seguindo pela Transjordânia, as atividades de Jesus em Jerusalém e seus arredores, culminando, portanto, na sua paixão, morte e ressurreição. Tá ok? Até aí, tá tranquilo? Maravilha. Então, dentro dessa estrutura, que apresentei também numa outra perspectiva, nós podemos salientar ou elencar quais são os assuntos teológicos presentes no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. E aí, a partir desses assuntos teológicos, é possível, portanto, discorrer ou produzir conhecimento teológico consubstanciado ou pautado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Quais são? Por exemplo, são pelo menos 9 que eu listei. 1. A glória de Jesus. É um assunto teológico presente no Evangelho de Marcos, que pode e deve ser tratado por nós. 2. A centralidade da cruz. É um outro assunto teológico presente no Evangelho de Marcos. Uma vez que o Evangelho de Marcos apresenta-nos o servo que veio para servir, obviamente. E esse serviço implica no seu próprio sofrimento, que é a sua paixão, que culmina na sua morte. Então, isso aponta para a cruz de Cristo. Ou seja, para a centralidade da cruz neste evangelho. Então, é um outro tema teológico de fundamental importância a ser tratado por nós, uma vez que ele se faz presente no Evangelho de Marcos. 3.
Marcos como filho de Deus. Não como o próprio Deus, mas como filho de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o próprio Deus. Aqui em Marcos, ele é o filho de Deus. 4. Ele é o Cristo, Messias, ungido. Não o Messias no sentido do Evangelho de Mateus, o prometido. Aqui ele é o Cristo que foi ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para curar as enfermidades dos doentes, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele é o Cristo, mas ele é também o sofrimento do Messias, um servo sofredor. É uma teologia muito presente em Marcos. O servo, mas não apenas servo, o servo sofredor. Agora vejam que há uma teologia, outra teologia presente. Os discípulos e o discipulado. Isso é muito presente em Marcos. Por exemplo, tomemos o capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 3, não capítulo 1, capítulo 3, discípulo e discipulado. Capítulo 3, versículo 13, diz assim o texto: E subiu ao monte e chamou para si. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Está aqui. Os discípulos e os discipulados. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O mesmo poder que Cristo tem, ou todo o poder que Cristo tem para controlar as enfermidades e controlar as forças demoníacas, ele repartiu parte, desculpe a redundância, ou ele distribuiu parte do seu poder aos seus discípulos para que estes possam dar prosseguimento à obra que Cristo iniciou quando habitou nesta terra no sentido físico. De tal maneira que o poder de Cristo, uma vez distribuído em parte a nós, nós passamos, portanto, a ter a mesma capacidade de fazer obras iguais ou maiores às que Cristo fez, para a glória do seu próprio nome. Daí, portanto, ele chama os discípulos, ou chama-os a fim de treiná-los, prepará-los, discipulá-los, com essa finalidade que eu acabei de lhes dizer. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges. Não vou falar detalhes disso agora, que significa filhos do trovão. André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Não vou dar detalhes da lista, quem eram cada um deles, porque, particularmente nessa ordem, agora não é o momento, é só uma introdução, um lampejo muito simples para situar os irmãos dentro do contexto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Então, além do discipulado e discípulos, há uma escatologia iminente. Acabei de dizer isso há poucos minutos. E Jesus como as próprias boas novas. Então, nós aprendemos aqui nesta noite que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito pelo próprio Marcos num tempo específico, para um público determinado, com um objetivo
pré-definido. Esse evangelho, que foi escrito entre os anos 67 e 70, para os gentios, precisamente os romanos, que não estavam inseridos dentro do contexto da cultura judaica, recebem esse evangelho com o objetivo de que possam ter o conhecimento de quem é de fato Todo-Poderoso. E que esse Todo-Poderoso é capaz de controlar as forças da natureza, de controlar as forças demoníacas, de controlar as enfermidades, a vida e a morte, e, implicitamente, ele controla, inclusive, o próprio Império Romano. Neste evangelho, as atividades de Jesus estão concentradas, no primeiro momento, na Galiléia e seus arredores. No último momento, em Jerusalém, culminando na sua paixão, morte e ressurreição, mas entre as atividades de Jesus na Galiléia e as atividades de Jesus em Jerusalém, próximo da sua morte, tem a fase transisacional, que são as atividades de Jesus a caminho de Jerusalém para a Transjordânia. Este evangelho possui uma teologia, ou algumas teologias, que devem ser desenvolvidas por todos nós. É apenas um início do que nós vamos estudar ao longo dos nossos encontros dos evangelhos. Na próxima aula, no próximo encontro, provavelmente vai ser gravado. Vou gravar algumas aulas, porque nem sempre tenho tempo de estar convosco, mas vou gravar algumas aulas. Já tem, né, uma aula gravada. Vou gravar mais aulas para disponibilizar para vocês, a fim de que vocês possam assistir. Eu sempre vou dar preferência para as aulas ao vivo, para a gente não perder esse contato da pergunta, um pouco da resposta, ainda que seja por escrito, mas a gente consegue aqui ter algum tipo de interação. As aulas gravadas a gente acaba perdendo um pouco dessa possibilidade. Então, nós vamos, à medida em que eu for tendo conhecimento de alguns compromissos que eu tenho permanentemente, eu verifico, portanto, se as aulas vão ser ao vivo ou se serão gravadas. Mas vocês sempre terão acesso ao conteúdo de Novo Testamento. Eu procurarei ser um pouco mais presente. Estive muito ausente por razões de trabalho, muito trabalho, inclusive, mas eu estou, digamos assim, começando a me desvencilhar um pouco mais dessas atividades, a fim de que também possa estar mais apegado, no sentido de mais presente nas atividades ministeriais, que eu amo estar envolvido, sobretudo na área do ensino. Tá bom, meus irmãos? Foi um prazer estar com vocês. São aí praticamente 9 horas, 4 minutos para as 9. Então foi um prazer estar com vocês. Eu espero vocês no próximo encontro. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender bem pouco, de questões introdutórias relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. No próximo encontro, não falte, nós vamos dar prosseguimento. Termino aqui a minha fala, indagando aos irmãos se há alguma dúvida, se há algum questionamento, em que eu possa contribuir com os irmãos, esclarecendo-os. Caso não tenha, nós vamos orar para encerrar a nossa aula e pedir a Deus que Ele nos dê uma noite de sono tranquilo e reparador para a nossa vida. Alguma pergunta, irmãos? Algum questionamento? Eu, na primeira aula, irmãos, primeira aula de período interbíblico, eu indiquei dois livros aos irmãos, que foi Entre os Dois Testamentos e o
período interbíblico. E aí eu quero indicar hoje um livro de Novo Testamento, no final dessa aula. A irmã Márcia está fazendo uma pergunta: professor, a próxima aula será na quarta-feira que vem? Provavelmente, viu? Toda quarta-feira vocês têm aula. Ainda não está definido se a aula será do professor Rafael Santos, ou do professor João Luiz, ou do professor Bruno Segal. Certamente vocês terão aula na quarta-feira. Se for aula de Novo Testamento, cujo responsável da disciplina sou eu, ainda há uma outra dúvida: se essa aula será ao vivo, ou se essa aula será gravada. Se for gravada, fica mais tranquilo, embora, particularmente, eu dê mais preferência para que a aula seja ao vivo. Como, por exemplo, hoje. Eu tenho uma aula gravada que eu poderia disponibilizar hoje. Como eu estou um pouco mais de liberdade hoje, então eu estou lecionando ao vivo aqui para vocês. Na próxima quarta-feira, eu já não sei se consigo lecionar ao vivo. Espero que sim. Em não conseguindo, e em caso de ser eu o responsável pela aula da próxima quarta-feira, caso não consiga ao vivo, a aula será gravada e nós iremos disponibilizar. Tá bom, meus irmãos? É porque eu ainda trabalho bastante, então eu às vezes consigo, né, não estar presente. Eu sou diretor de uma instituição de ensino, então às vezes eu tenho de estar lá inevitavelmente. E lá é inviável gravar aula ao vivo, porque sempre tem um aluno, um professor, um colaborador interpelando, questionando, precisando de algum auxílio, então ficaria muito irrazoável lecionar sendo interrompido toda hora, tá bom? Então é por isso que eu estou fazendo essa observação. Por nada, irmão Walter, nós nos encontraremos com a graça de Deus e com a permissão dele para a próxima aula. Com relação ao livro, eu tenho aqui uma indicação de um livro bem simples, didático, que é esse livro aqui, Panorama do Novo Testamento. Eu não estava com ele aqui em cima da mesa do escritório, mas é o livro Panorama do Novo Testamento, do Goodrin, publicado pela editora Vida Nova. Se puderem, adquiram este livro, esta obra, que vocês vão ter acesso a um conteúdo didático, simples, de fácil leitura, de um acesso extraordinário para a compreensão do Novo Testamento, tá bom? Eu certamente estou fazendo uso deste e de tantos outros, poderia indicar muitos outros aqui, mas vou indicar apenas este para que ele seja, digamos assim, a nossa referência bibliográfica para o Novo Testamento, tá bom? Se puderem, adquiram esta obra para que nós possamos dar prosseguimento às nossas aulas e até mesmo fazendo, vez por outra, ou de quando em quando, consulta a este livro. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Deus abençoe. Pastor João, professor, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, dialogando, conversando, refletindo acerca das questões introdutórias sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu falaste conosco e nos apresentaste a partir das Tuas Escrituras. Que o Senhor continue nos preservando, que o Senhor continue nos guardando e glorificando o Teu nome através das nossas vidas. É o que nós oramos, no nome de Jesus, agradecidos somos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Tenha uma noite de paz, de sono, tranquilo e reparador, se eu permitir, ou amanhã, que você possa viver para a glória dele, tá bom? Grande abraço para vocês, Deus abençoe. Até mais, meus irmãos. A aula vai ficar salva, tá bom? Para vocês reassistirem. Um abraço, Deus abençoe.